Bom dia, senhoras e senhores, tudo bem? Sábado de manhã, com essa galera toda aqui, esse evento vai ser um sucesso, correto? Vamos lá, vamos tentar contribuir um pouco, né, para vocês, trazer um pouco de informações, talvez diferentes para uns, talvez mais comuns para outros, mas vamos lá. O que eu vou falar é sobre tecnologia e humanidade, essa relação high-tech versus high-touch. Para quem não é familiarizado com os termos, high-tech é alta tecnologia, ok? Isso já é mais comum. Mas high-touch é basicamente o contato humano, a capacidade de estabelecer empatia. Muitos acham que high-tech e high-touch são conceitos opostos, que quanto mais tecnologia, mais afasta as pessoas. Mas será que é assim? Bom, é o que eu vou tentar desmistificar um pouco nos próximos minutos. E para a gente começar, eu gostaria de que vocês me ajudassem aqui, né, colaborassem, a entender um pouco como nós percebemos a tecnologia. Vocês já pararam para perceber que nós não percebemos como tecnologia tudo o que foi criado antes da gente nascer? Por exemplo, vocês percebem papel como tecnologia? Uma caneta? Uma cadeira? Vocês percebem como tecnologia? Aqui já pulei um, né? Estraguei. Mas vocês já agradeceram o John Harrington hoje? Ele simplesmente inventou o vaso sanitário. Mas eu acredito que muitos de vocês ficaram maravilhados com Steve Jobs quando, lá em 2010, ele lançou o iPad. Por que nós não valorizamos o vaso sanitário e a gente fez, né, um alvoroço mundial quando o iPad foi lançado? É a nossa percepção de tecnologia. O que veio antes da gente nascer, a gente simplesmente coloca no nosso portfólio e está tudo certo, a gente não percebe mais. Porém, tudo o que é criado entre os nossos 15 e 35 anos é cool, é revolucionário e a gente vai querer trabalhar com isso, como Airbnb, como YouTube, como League of Legends, Uber, WhatsApp e assim por diante. É o que nós estamos vivendo agora, explica essa montoeira de fãs que trabalham com isso. Agora, se algo é criado depois dos nossos 35 anos, é perigoso e deve ser regulado. Porque essa nova tecnologia pode meio que tentar dominar a gente, né? Meio que exterminador do futuro. Então tem que regular, não dá para deixar ela avançar muito, né? De fato, a tecnologia, para a gente esclarecer, ela não é nem boa nem má, mas ela também não é neutra. Ela é ambígua. Ela reflete a visão de mundo do seu criador. Simples assim. Ela sempre esteve aí, ela não vai parar de evoluir e ajudou muito as nossas vidas. Se a gente parar para olhar até hoje, lá em 1820, a cada 100 pessoas, 90 viviam em extrema pobreza. Em 2015, apenas 10. Se nós olharmos as pessoas com educação básica, observem o gráfico como ele cresce também. Se nós observarmos as pessoas alfabetizadas, o gráfico também sobe. Se observarmos a mortalidade infantil, a redução é tamanha. Se olharmos a vacinação, então ela nem existia. Isso foi uma revolução, principalmente na nossa saúde. E se nós olharmos a expectativa de vida, era de 33 anos em 1796 e 250 anos depois nós vamos quase triplicar, ou seja, chegar a 84 anos, essa é a expectativa de vida. De forma geral, não há razão para temer, porque a tecnologia ela é mais humana do que a gente imagina, muito mais humana do que a gente imagina. E então, eu pergunto para vocês, de onde é que vem esse medo? Vem de vários lugares, sem dúvida. Né? Vem de filmes, vem do imaginário coletivo, mas eu posso dizer o seguinte, que o medo, uma das razões, é o momento que nós vivemos. Vocês já ouviram falar em VUCA? É um acrônimo que foi usado desde a década de 70 para fazer o quê? Colocar
grandes características marcantes da nossa época, como volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. Este é o momento que nós vivemos, e nos deixa confuso isso. E tudo isso é acelerado, como a gente viu pelo videozinho no início, pela transformação digital. Porque a transformação digital, ela mudou completamente as nossas regras, que a gente tinha até então. A transformação digital, ela mudou uma série de coisas, mudou a forma da gente entreter, inclusive está mudando a forma da gente trabalhar com isso. Mas há uma série de pessoas que não entenderam o que aconteceu com eles e com essa mudança. E não entenderam, principalmente, que essa mudança fez com a competição, com o mercado de trabalho, que nós imaginávamos que era assim, ou seja, o peixão vai lá e pega o peixinho, e transformou e ficou assim. Hoje um peixinho pode dar uma surra num peixão grande. E aí nós acompanhamos startups, basicamente colocando de joelho grandes empresas, grandes operadoras. Isso não era normal até então, mas hoje é normal. E essas pessoas também não conseguem mais entender que hoje só existe um tipo de consumidor, que é o consumidor digital. E que, por ser digital, o comportamento deste consumidor também mudou. Ele pesquisa mais na internet, ele compartilha suas experiências nas redes sociais e ele pesquisa em blogs, principalmente, e não mais mecanismos que tenham acesso comercial. Isso representa que, em ano que vem, 2020, 40% dos clientes ativos no mundo terão nascido em 1994. Eles jogavam bola nas ruas até ontem e já representam 40% dos consumidores ativos do ano que vem. E a gente tenta vender da mesma forma para eles. Essa é a realidade. Só que, vamos lá, não existem mudanças de consumidor, correto? Existem pessoas como nós, e nós é que mudamos. Ou vocês agem da mesma forma como agiam há 10 anos atrás, 5 anos atrás. Os aparelhos, dispositivos de vocês que têm na mão, celulares, mudou completamente a nossa vida, correto? Então, nós mudamos, não é exatamente o consumidor. Porque nós estamos numa era de mudanças onde a gente está saindo de um modelo industrial que era linear, que era segmentado, independente e previsível. E nós estamos indo para um modelo digital que não é linear, que ele é multidisciplinar, que ele é conectado, que ele é imprevisível. Nós estamos saindo de um modelo, então, industrial para o modelo digital. E nós estamos mudando, ou saindo de um modelo centralizado, estamos passando por um modelo descentralizado e estamos avançando no modelo distribuído. E em relação a modelo de negócio, nós até então tínhamos um modelo que era de crescimento incremental, que era o modelo clássico, e agora nós estamos privilegiando o crescimento exponencial, que é o que o digital permite. E, novamente, nós que conhecemos a economia clássica, estamos sofrendo, estamos confusos com isso, porque a nova economia chega com muita força, ela acelera muito as coisas. E aí nós, que somos da economia clássica, que pensamos da forma clássica, a gente sofre com isso. E o que de fato isso significa, que eu falei até agora? Significa que, para quem sente que algo está fora de ordem ou está fora de controle, bem, é melhor se adaptar, como diria Charles Darwin, porque não tem mais volta a isso. A gente, normalmente, tem a expectativa de que o futuro chegue todo penteadinho e todo arrumadinho. Não é verdade. O futuro ele vai chegar pelos fundos, ele é sem modos e é bem petulante. O futuro é desconcertante. Essa que é a realidade. E o futuro já está aí, e a gente consegue encontrá-lo ou identificá-lo através desse acróstico aqui, GNR/AI, que significa genoma, nanoescala, robôs e inteligência artificial. Isso é o que está conduzindo, é o que está direcionando, as ações que estão direcionando o mundo baseados nesse acróstico aqui. E alguns exemplos rápidos, por exemplo, como o CRISPR, que ele permite a edição do DNA, ou seja, recortar e colar trechinhos do nosso DNA. Isso já existe, isso já é prático, já está sendo utilizado. Vacina customizada para enfrentar o câncer. Miraculous, por exemplo, é um pequeno laboratório, uma caixinha para testes moleculares que basicamente tenta decodificar a doença. E tudo isso já existe. Uma nanotip
simulam um corpo humano, são pequenas células dentro de um chip, onde você pode testar medicamentos e verificar como as células se comportam a esse medicamento. O SILE, que é um espectrômetro que você simplesmente aponta para alguma coisa e revela a composição química dos elementos, e isso funciona corretamente. Impossible Foods, que reconfigura a matéria e consegue pegar coisas vegetais e transformar em coisas com gosto, com cheiro e com texturas, como um hambúrguer. Exames que já prevêem bebês prematuros, saneamento sem esgoto, ou banheiros que tratam os resíduos no próprio local. O Health Wearables, ou seja, que já detectam fibrilação arterial, entre outras coisas. Relógios que já conseguem fazer isso, através de aplicações, evidentemente. DNA Storage, ou armazenamento de dados no DNA. E aí tem exemplo de uma imagem original e uma que foi armazenada no DNA de uma bactéria. Ou seja, nós já podemos levar dados conosco, inclusive transferir esses dados. Então, são algumas coisas novas que a gente pode olhar e falar, mas então vai demorar, isso pode demorar. Não, já existe. Isso já está no ar, isso já está sendo produzido. E todo ano, o MIT seleciona 10 tecnologias que são disruptivas. Ele elege, coloca lá no site e aposta nessas tecnologias disruptivas. Essas que eu comentei são algumas delas. E se nós pegarmos 2013, 2014, 15, 16, 17, todas elas 100% GNR/AI. Todas elas. Se nós pegarmos 2018, 100% GNR/AI. 2019, que essas que eu mostrei, algumas, da mesma forma. Por que essa reflexão aqui? Porque exatamente talvez nós estejamos tentando agora explicar a internet em 1985. Vocês sabiam o que era a internet em 1985? Não, a gente enxergava pontos desconectados. E só depois, lá nos anos 2000, é que isso convergiu e a gente entendeu melhor o que é a internet. Então, talvez nós estejamos exatamente neste ponto da história. E qual é o impacto dessas novas tecnologias? Bem, vocês devem saber que o impacto disso vai ser grande, vai gerar muito impacto. Só que isso é alicerce para gerar ainda mais impacto. Dá para se usar a analogia aqui do iceberg, onde nós conseguimos enxergar a pontinha e tem o resto que está submerso, correto? Eu acho, a minha percepção, é que a gente ainda está enxergando agora a pontinha da pontinha. Tem muito mais coisa chegando aí. E essas tecnologias todas, elas sim têm um poder permanente, elas não são de passagem, elas chegam para ficar e alteram tudo, e modificam tudo. E elas vão afetar com certeza a nossa política, a economia, a medicina, a cultura, especialmente a medicina. Elas têm grande poder sobre a medicina, porque é o que nós corremos atrás no dia a dia, de fato, o que nos importam. E quando a gente fala de revolução, não quer dizer um novo medicamento. PhilPack é uma empresa que foi comprada recentemente pela Amazon e ela promete o quê? Entrega de medicamentos, a quantidade que tu precisa, quando você precisa. Ela te entrega um pequeno pacotinho só com o que você precisa. Você não precisa comprar uma caixa de medicamentos. Você compra o que tu precisa, eles vão entregar exatamente isso. Foi comprado por alguns bilhões no início do ano pela Amazon. Então, vocês percebam que não é um produto exatamente, é um modelo de negócio disruptivo, diferenciado. Mas aí, tudo vai ser high-tech daqui para diante? Muita gente se questiona sobre isso. E aí, quem define isso? Eu posso mostrar aqui para vocês a matriz de interesse versus capacidade. É isso que, de fato, define o que vai ser high-tech e o que não. Para vocês entenderem, numa atividade que eu consigo fazer e eu quero fazer, bom, a gente continua fazendo, a gente faz. Agora, uma atividade que eu não consigo fazer, mas eu quero fazer, faz junto com os robôs, por exemplo. Atividades que eu consigo fazer e não quero fazer, faz somente se necessário. Agora, eu não consigo fazer e eu não quero fazer, automatiza. Basicamente é isso. Isso ajuda a gente a entender um pouco mais para onde a gente caminha,
que quem define essas coisas, né? E mais importante é a gente se concentrar no que realmente é importante. O autor Andrew McAfee, fugiu agora a correta pronúncia do nome dele, mas ele escreveu A Segunda Era das Máquinas, e ele estuda exatamente o fenômeno pelo qual a ICT, que é a tecnologia da informação e a comunicação, cria riqueza com pouca ou nenhuma contribuição de mão de obra. Então, ele estuda como isso acontece. E ele resume, ou chega à conclusão, que a ICT, a tecnologia da informação, cria uma economia que, ao mesmo tempo, é high-tech e high-touch, ao mesmo tempo. Porque, segundo ele, os laços digitais se transformam obrigatoriamente ou inevitavelmente em laços reais. E isso, num mundo de robôs, de aplicativos e tudo mais, na verdade, favorece o quê? Favorece a moda, favorece o design, favorece os terrenos, favorece os serviços, principalmente os serviços. Porque neste mundo de aplicativos e robôs que nós estamos começando a viver, ele é um impulsionador, ele acaba levando as pessoas para um outro nível. E as pessoas às vezes têm medo de serem substituídas por um robô no futuro. Somente humanos robotizados é que serão substituídos por robôs. Então, esse tipo de ação acaba nos elevando, exigindo mais de nós como humanidade, exigindo mais de nós como pessoas. E se a gente olhar para o passado, a eletrificação foi tão disruptiva que causou uma extinção em massa nas indústrias do início do século. E aí eu olho aqui para vocês e vou perguntar, alguém aqui se importa? Alguém aqui realmente está preocupado com isso? Meu Deus, a eletrificação acabou... Não, o benefício foi muito maior. Lá atrás era complexo. Hoje, a gente não tem mais essa dúvida nenhuma referente a isso. A gente até olha para isso e fala, que bom, né? Tudo isso que está acontecendo conosco foi gerado por algo extremamente disruptivo, que devastou várias indústrias. E ninguém se importa. Vocês são sádicos. Seguramente, gente, nós vamos redefinir os desafios globais. Essas tecnologias nos permitem redefinir os desafios globais. Nós já redefinimos a pirâmide das necessidades de Maslow, né? Antes das necessidades fisiológicas, a gente precisa de Wi-Fi e bateria. Depois, a gente pensa em nós, né? Então, a gente já definiu as necessidades, nós vamos seguramente redefinir o que também? Os desafios globais. Então, de comida, de aprendizado, de água, saúde, energia, nós vamos redefinir. Pois, com o jeito mais fácil, na verdade, de criar este mundo abundante que nós precisamos é utilizando tecnologias exponenciais para resolver esses desafios globais. Nós não vamos resolver desafios globais um a um, trabalho de formiguinha, tem seu valor, mas a gente só consegue pensar no todo, resolver o todo, quando nós temos tecnologias que nos permitem esse tipo de ação. E, no fundo, para encerrar aqui, gente, nós não estamos falando de tecnologia. A gente vem para cá falar de tecnologia, blá, 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 mas a gente não está falando de tecnologia. Nós, humanos, nós não queremos exatamente isso. O que a gente quer? A gente quer menos custos. A gente quer ser mais inclusivo, que mais pessoas tenham acesso às coisas. A gente quer perder menos tempo. A gente quer menos burocracia. E a gente quer que as coisas sejam menos chatas, né? Que as coisas sejam mais interessantes. No fundo, não é tecnologia. No fundo, é ser mais inclusivo, ser menos burocrático e ser mais interessante. É isso. Isso a tecnologia nos provê. E quando a gente reúne esses elementos todos, o que acontece? Existe a qualidade de vida, existe o salto. E é aí que a tecnologia suporta. Ela permite que a gente consiga alcançar esses três elementos e que, a partir disso, nós tenhamos uma qualidade de vida melhor, mais satisfatória e mais humana, apesar de tudo. Muito bem, queria encerrar por aqui, acho que esse é o recado, né, de que a tecnologia não é do mal, como disse, bem pelo contrário, ela ajuda muito mais do que atrapalha, né? Ela não esculhamba as nossas vidas, ela está aqui exatamente
para nos levar ao próximo passo. Ok? Se tiver algumas dúvidas, me coloco à disposição. Muito obrigado a todos. Alô. Alô. Anderson, obrigado pela participação. Show. Uma lembrança nada digital para ti, é um caderno. Para te lembrar que existia caderno antigamente. Sim. Eu já li isso em algum lugar que existia, esses dispositivos aqui. Você nem sabe que caderno é uma tecnologia. Fica a dica. Também. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, então. O pessoal mandou para nós sobre essas tecnologias que tu trouxe. O Anderson fez hoje ele inicia dando uma abordagem mais geral para a gente do que está acontecendo no mundo de disrupção e como que isso tu enxerga que pode impactar no varejo farmacêutico, na farmácia do século 21 para 22. Eu já trouxe aqui o exemplo do PillPack, que é uma empresa que não revolucionou com medicamentos, que não revolucionou com nada disso. Ela revolucionou simplesmente com a forma de entregar o medicamento. Se a gente pegar esses pontos, né, este modelo de negócio, e nós colocarmos dentro da farmácia como um todo, para que vai existir, por exemplo, pontos físicos de farmácia? Não é necessário. Eu preciso ir até o ponto físico para pegar o medicamento, por exemplo? Não é necessário. A cadeia, para mim, já não faz muito sentido. As pessoas automaticamente vão no médico, pensando em telemedicina, onde eu estou bastante próximo hoje, tu não precisa mais ir ao médico, então você, através da sua aplicação aqui, você consegue ter a sua prescrição, você consegue ter, enfim, o seu tratamento. Através do mesmo aplicativo, você já consegue solicitar isso e receber em casa. Muda completamente, eu acho, o meio que nós temos hoje. Não sei se é por aí que eu avanço, né, mas acho que isso é o que vai revolucionar um pouco isso. Em termos de indústria, da mesma forma, a indústria vai mudar porque estão existindo novos componentes, estão existindo novas pesquisas, isso tudo vai revolucionar, sem dúvida. Acho que isso vocês estão bem mais perto. Né? Outra pergunta aqui, como que tu enxerga a entrada de prescrição digital entre indústria, cadeia de profissionais de saúde e o varejo? Sem volta. Sem volta. E a interoperabilidade disso tudo? Tecnologia está aí para isso. Está aí para isso. A gente teve alguns problemas de tecnologia aqui no início, em um evento de tecnologia, e aí a gente pensa, o que a gente faz hoje no nosso dia a dia? Os grandes líderes têm problemas, e a gente precisa contornar esses problemas. Não buscar, a gente precisa focar buscando soluções, não buscando a metade vazia. Um outro colega perguntou, como o empreendedor pode interagir com os órgãos reguladores para que estes possam acompanhar a tecnologia sem prejudicar a evolução do serviço? Essa é complexa. A minha empresa, basicamente, ela está sofrendo um pouco, vou usar o exemplo assim, de que existe o CFM, existe uma série de pessoas que estão preocupadas com uma série de coisas, que é autêntico, essas preocupações. Porém, essa preocupação, às vezes, está um pouquinho revestida de conservacionismo. É um pouco lento. Às vezes, tem pessoas que estão afim, as coisas estão avançando, e as pessoas, por N motivos, que estão lá hoje, elas não conseguem olhar e falar, pô, vamos abrir, deixar avançar, vamos ver o que acontece, vamos experimentar. Né? Isso não está acontecendo. E eu enxergo que esse é o principal desafio, que essas pessoas, daqui a pouco, tem aquela percepção de tecnologia que eu mostrei de início, né? Entenderem que, cara, ela não é do mal, ela está ali para ajudar, não precisamos abrir e fazer tudo de uma vez só, mas paulativamente a gente pode, sim, resolvendo e melhorar esses aspectos. Não sei se eu respondi, mas tá bem, por aí. Última pergunta. Será que com essa tecnologia as farmácias menores estão fadadas a desaparecer? Como que tu enxerga isso? Não avancei no estudo, tá, em relação a isso, mas me parece que as farmácias menores não desaparecem, assim como os mercadinhos não vão desaparecer, assim como outros segmentos não vão desaparecer. Eles simplesmente não podem oferecer mais do mesmo. Né? Oferecer ou tentar competir com um grande fornecedor não dá. Então, precisa encontrar o seu meio, precisa encontrar o seu diferencial. E a gente vai falar de marketing, naturalmente. A gente precisa falar que empresas menores não têm que competir com as mesmas características de um maior. Ela está ali, ela é menor, ela tem que oferecer exatamente o que ela consegue oferecer, que é um relacionamento próximo, que é um diferencial em qualquer outro aspecto, que são os diferenciais competitivos. Então, acho que tem que ter muito claro isso, que muitas vezes empresas pequenas querem competir do jeito com os grandes. Não dá, são coisas diferentes, tem que encontrar o seu diferencial competitivo.
E tem espaço para todo mundo. Isso é a grande verdade, que normalmente a gente quer um monte, mas tem espaço para todo mundo. O mundo é bem grande, gente. Verdade. É isso aí, Anderson. Obrigado pela tua participação. Show de bola. Obrigado por estar aqui Espero ter hoje. contribuído com o evento. Isso aí, Belíssimo evento, bela iniciativa. Valeu. Uma Espero salva que de se palmas repita. aí para o palestrante, pessoal. Obrigado. Show.